Ponto de Vista com Edson Pereira. Oferecimento Colégio Autêntico. Meus amigos, novamente eu quero dar o boa tarde a vocês e no Ponto de Vista vocês já sabem. Vocês acompanham aqui no programa Página 1 ao vivo, mas também pode acompanhar em nossa página no YouTube, Ponto de Vista com Edson Pereira, e você pode acompanhar todos os pontos de vista aqui do programa Página 1. Na tarde de hoje, eu queria falar sobre a vocação da política brasileira para não escutar a periferia, para não escutar aqueles que são responsáveis por levá-los às casas legislativas, para levá-los ao poder. Parece-me que cada vez mais o povo e a periferia é abandonada. Mas não só pela classe política, a periferia é abandonada principalmente pela mídia. Eu acompanho alguns programas jornalísticos, eu acompanho alguns programas de comunicação, e como é fácil falar para uma classe, para a classe média baixa ou média alta, e esquecer a classe menos privilegiada. Como é fácil esquecer aquele que está na periferia. O padrão que se criou de brasileiro só tem duas regras, o rico e o pobre. Só que o pobre do padrão midiático é aquele pobre que tem computador, é o pobre que tem televisão, é o pobre que tem smartphone, é o pobre que pode empreender. Todas as mídias produzidas, campanhas publicitárias, têm como base aquele cidadão que pode consumir. E com isso, nós estamos cada vez mais afastando de quem pode decidir aquele que está na periferia, aquele que não pode comprar 1 quilo de carne, aquele que não pode ter sequer 30 ovos mais por R$10. Isso já é um sonho. A periferia tem sido abandonada não só pela classe política, mas principalmente pela mídia brasileira. O pobre na novela não lhe falta comida na mesa. O pobre na novela tem sempre alguma coisa que lhe liga a empreender. É importante destacarmos que, claro, vivemos numa democracia, mas a classe política, ela também é incentivada pela mídia. Nós estamos vivendo hoje um momento delicado. Ontem, o Congresso Nacional aprovou em segundo turno, a Câmara Federal aprovou em segundo turno a PEC que trata dos precatórios. Alguns deputados ficaram que nem merda na água. Entre eles, o deputado paraibano Pedro Cunha Lima, que é pré-candidato ao governo do estado. É o político mais vaselina que existe nesse país. Por que eu digo isso? Porque Damião Feliciano, Frei Anastácio e Gervásio Filho, esses já tinham votado contrários à aprovação da PEC. Mas no primeiro turno, o deputado vaselina, Pedro Cunha Lima, tinha votado a favor da PEC. Mas, pela pressão exercida pela mídia, o vaselina mudou de lado e votou contrário. Esse tipo de político que joga pela mídia é um perigo. Nós precisamos lidar com um político que é a favor e é contra. Eu não gosto disso e acabou-se. Você já sabe. Mas esse político vaselina joga com o povo e joga para a mídia. Ele usa o povo, mas joga pela mídia. Esse tipo de política vaselina, ou que hoje costumamos chamar de vai com água, ele dança conforme a música. Se aquele nicho for prejudicado, ele tenta jogar para não se sujar perante esse grupo.
Mas a periferia não é escutada. A periferia está pouco se lixando para a PEC dos precatórios, porque a periferia ontem estava preocupado com o Auxílio Brasil dos R$400. Para o pobre, que essa família e que acabou na semana passada e que dessa semana precisará usar os caminhos para receber o Auxílio Brasil, esse tipo de político vaselino só atrapalha. Joga para chegar bem no pé das eleições, para com a mídia, sem dar ouvidos ao pobre da periferia. Aqueles que jogam para a mídia costumam engolir a periferia. Você fala tanto mídia e periferia, mas é exatamente aonde eu quero chegar. A mídia não é a periferia. A periferia é o povo. Logo, a mídia não é o povo. Ontem, ao mudar de lado, o político vaselina mostrou claramente que não está preparado para ouvir a voz rouca das ruas. Ele está acostumado a ouvir a voz da periferia. Mas sabe que periferia? A da mídia, do smartphone. Aqueles grupos de WhatsApp que influenciam meia dúzia. Eu já escutava de um grande pensador que o seu grupo de WhatsApp, a influência de quem discute política em Campina Grande, é a mesma que discute política em Montadas, é a mesma que discute política no Rio de Janeiro e é o mesmo grupo que discute política em qualquer parte do Brasil. São de 5 a 10% de brasileiros que discutem política constantemente. O resto vive das consequências da política, de erros cometidos e de acertos efetivados. Infelizmente, o político que costuma dar liberdade à mídia, esquecendo a periferia, ele termina cedo ou tarde pagando. Ontem, o resultado foi esse. A Câmara Federal aprovou, por maioria absoluta, a PEC dos precatórios. Precatórios que serão pagos quando se puder, porque nós vivemos hoje um momento de guerra. Mas ontem, o que estava em jogo eram os R$400 do Auxílio Brasil, do povo que vive na via. Ali sim, a voz rouca da rua e dizia: votem a favor do povo. Quem deu ouvido à mídia terminou queimando-se com a periferia. Mas o ano que vem, esquece tudo e vem abraçar a Dona Maria, seu José. Como senti saudade de você. Cara dele dizer: vai viver de mídia, porque aqui a gente vive é de arroz e feijão. Esse é o meu ponto de vista. Ponto de vista com Edson Pereira. Oferecimento Colégio Autêntico.